encontrá-lo. Que Deus te use como sempre e que sejamos revestidos muito mais da glória, da presença e da palavra do Senhor. Deus é contigo e vai te usar tremendamente neste lugar. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. 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 Meus queridos e amados irmãos, a minha saudação a todos é na paz do Senhor. Obrigado quem está assentados, pode estar assentado. Que graça especial do Espírito Santo sobre nós. É impossível vir a esta reunião e não sair daqui nutrido pelo Espírito Santo. Tem algo muito especial e o que é para mim eu vou levar para minha casa. Glória a Deus. Não deixe a bênção que é para você cair no chão. Tome posse, porque tem crente aqui que quer receber de Deus. E se você não receber, ou não ocupar, ou não pegar a sua parte, um crente aí do seu lado vai aproveitar e vai receber tudo que o céu está mandando. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por estar aqui com os irmãos, ver tamanha obra que Deus está fazendo entre vocês, por meio de vocês e para vocês. Contemplar a grandiosidade deste lugar, a atitude de fé que esta igreja teve, está tendo, é louvável. Que Deus fortaleça cada um daqueles que fazem parte desta igreja, desta família. Louvar a Deus pela vida do pastor Francisco, sempre avivado, crendo nos dons do Espírito Santo. Deus abençoe o senhor de maneira especial, também a pastora, toda a sede que está aqui, Deus os abençoe de maneira especial. Pastor Lindomar, sem palavras, pelo seu carinho, a comunhão que Deus tem dado entre nós, e o senhor sempre tem tido essa boa preocupação de nutrir a nossa amizade. Não obstante, Deus ter lhe colocado num lugar bastante elevado, o senhor tem cultivado o espírito humilde. Deus abençoe o senhor de maneira especial, junto com a pastora. É bom estar entre vocês aqui. Feliz em rever o evangelista Augusto. Deus abençoe. O Augusto não para de crescer nunca, e a gente sempre pequeno. Deus te ampliando o templo. Deus abençoe o senhor, abençoe a sua esposa, o herdeiro que está maravilhoso. Deus abençoe de maneira especial. Também presbítero Marcelo, feliz em revê-lo. Também a Carol, Deus abençoe. Estiveram conosco ali em Antônio Prado. A igreja os ama, os quer bem, Deus abençoe. Também está bem cuidado aqui, ele veio mais menorzinho. Deus tem dado graça e graxa também. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Rapaz, é tu aí, Deus te abençoe também. Todos os irmãos que sempre nos abraçam e nos querem bem. Eu não lembro se eu vim aqui depois que eu fui para Antônio Prado, eu não tenho essa lembrança. Não? Então, a última vez que eu vim aqui, eu estava lá no Uruguai, eu e minha família, foram 10 anos e meio naquele país, mas quis Deus, aprove ao Senhor tocar no presidente da nossa convenção, e fomos desafiados, e então retornamos ao Brasil, e agora estamos presidindo a Assembleia de Deus, que está na cidade de Antônio Prado e IP, 2 cidades desafiadoras. Uma tem 15 mil habitantes, a outra tem 6 mil habitantes, e nós estamos ali. Antônio Prado é a cidade mais italiana do Brasil, mas Deus está sendo glorificado ali. Eu, Miriam, Suelen e Gonçalo, nós estamos cheios da alegria do céu para pregar o evangelho naquela cidade. E eu tenho dito para a igreja que pastoreio, que a fé vem pelo, mas ela é praticada pelo falar.
É só você ouvir o que as pessoas falam e você vai saber que nível de fé elas estão vivendo. E nós estamos declarando que o Senhor vai ser glorificado naquelas cidades ali. Então, lembrando, orem por nós. A Serra Gaúcha é uma região de origem germânica, e nós precisamos que Deus abale as estruturas daquele lugar e possamos ver muitas almas rendidas aos pés do Senhor Jesus. Também, eu já estou vendo pouco, mas todos os irmãos que fazem parte da história da EMETEC, eu me sinto muito feliz tem bastante aqui, ou pelo menos vocês aqui, o Elias ali, faz assim, quem já ficou um período conosco lá no Uruguai, ou ali em Antônio Prado. Que bênção, hein? Que bênção. Deus abençoe. Deus abençoe a Poliana, Juliana, né, Poliana? Eu sei disso, eu estou acompanhando pela internet, viu? Isso é um mistério da EMETEC. Deus abençoe. Eu tenho uma mensagem do céu para nós aqui hoje, tá? E o tema que vocês escolheram, voltar ao Evangelho da cruz. O texto que é base, eu não vou usá-lo hoje, agora, mas tem tudo a ver com o sentimento desta festa. Antes o pastor me deu liberdade, e o que é mais perigoso para um obreiro? O que é mais perigoso? Quando o pastor diz assim, fique à vontade, ou quando o pastor diz, faz assim? É mais perigoso quando o pastor diz, fica à vontade, porque ele quer dizer, fique à vontade do meu jeito. E eu aprendi isso aí, mas eu vou ficar à vontade aqui, do jeito do Espírito Santo, que é o jeito que o Senhor gosta também. Eu só quero anunciar que eu trouxe 2 livros que Deus me deu a graça de lançar, que os irmãos não conhecem, então eu trouxe só eles para apresentar aos irmãos. São 2 lançamentos, O Obreiro, Suas Marcas Ministeriais e O Perigo dos Embaraços. É um livro que Deus me inspirou, e ele tem quase 140 páginas, são 9 capítulos, e tem 45 perguntas. E esse livro eu falo sobre as marcas ministeriais de um obreiro: a chamada, a fé, a integridade e a obediência. Quem tem chamada, mas não tem fé, não consegue viver a chamada. Mas quem tem chamada, tem fé e não tem integridade, faz da sua chamada um monstro. E quem tem chamada, tem fé, tem integridade, mas dá ouvido para a voz da desobediência, coloca prazo de validade no seu ministério. Então, nós devemos viver essa plenitude. E aqui eu escrevo, pastor Lindomar, sobre os embaraços que o diabo tenta jogar no nosso caminho. E quem é o diabo? Apocalipse 12 compara ele como um dragão, e esse dragão é um animal exótico que tem patas de leão, tem asas de águia e tem cauda de serpente. Asas de águia fala da sua agilidade, patas de leão fala da sua força, e a cauda de serpente fala da sua sagacidade. Oriente Médio, o diabo colocou suas patas. Europa foi as suas asas, porque foi rápido o esfriamento. Mas aqui no Brasil, e é o que eu vou pregar um pouco hoje, o diabo está trabalhando com a cauda. O que significa a cauda? Lembra que o dragão, ele trouxe a terça parte das estrelas dos céus, dos anjos, não foi com as asas, não foi com as patas, mas foi com a cauda, porque fala da sua sagacidade. E sagacidade no dicionário tem a ver com malandragem. E o diabo sorrateiramente está enganando, embaraçando pessoas. E aqui eu escrevo 4 embaraços que o obreiro deve fugir. Primeiro, o embaraço com os títulos. Biblicamente, Deus não valoriza rótulo, Deus valoriza a essência. Deus não valoriza rótulo, Deus valoriza a essência. A teologia paulina é uma teologia de prática, é uma teologia de prática. Paulo escreve aos Filipenses dizendo que tem cooperadores extraordinários, que ninguém sabe o nome, mas o nome está escrito no livro dos céus. Então, eu escrevo aqui, é pecado desejar um ministério? De jeito nenhum. Paulo diz que quem deseja o episcopado, excelente, eu gosto dessa tradução, obra deseja. Só que, pela distância cultural da Bíblia, nós pensamos obra
terno, gravata, sapato bonito, carro. Brasil, obra. Mas obra na mentalidade lá do Oriente é calo nas mãos, é suor debaixo do sol e é poeira sobre a sua roupa. Isto é obra. Então eu escrevo aqui que querer um cargo é pecado. Deve-se ter a mente completa, que quem quer um cargo deve lembrar que o cargo casou com a carga, e os dois tiveram um filho chamado encargo. Dá para levar os 3 para casa, quem diz amém por isso? E aí algumas coisas mais eu escrevo também sobre o embaraço com o isolamento, o embaraço com a frustração e o embaraço com as ofensas. É um livro extraordinário, didático, mas deixa eu só falar sobre o isolamento. Muitas vezes eu preguei erradamente que profeta anda sozinho. Essa ideia monástica que profeta não se mistura. Não, profeta é a consciência do povo. E consciência fora do corpo não é consciência, é delírio. Tem que estar ali. Então eu escrevo aqui sobre o perigo, pastor Lindomar, do isolamento, do falta do congregar, do não prestar conta para ninguém. E eu falo sobre Lucas 10, apostolicidade e cumplicidade. Jesus disse: depois destas coisas, designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Designar é enviar abaixo de apostolicidade. E tem 2 exemplos na Bíblia de falta de apostolicidade, de cobertura. Tinham paredes, mas não tinham telhado. Primeiro é Moisés. Moisés vê 2 brigar, se mete, mata um, esconde na areia. Outro dia ele vai se meter em outra briga e o seu ministério é confrontado e alguém pergunta: quem te constituiu? Quem te levantou juiz entre nós? Ele olha para os lados, tem parede, olha para cima, não tem telhado. E aquela falta de cobertura custa 40 anos de peregrinação dele lá no deserto. Lá na frente, Deus diz: volta para o Egito que eu quero te usar. Ele olhou e disse: sem telhado eu não ando mais. Quem é que está me mandando? O eu sou está te enviando. Ô glória! Está dando para entender o que o pastor está dizendo? Tá? E no Novo Testamento tinha uns meninos que o pai era obreiro, e eles falaram que iam expulsar demônio, encontraram o endemoniado e disse: em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai! E o demônio disse: Jesus conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós quem sois? Porque o diabo só respeita quem tem telhado. Quem não tem telhado, o diabo não respeita. Às vezes não dá tempo, a vida, a gente não conseguiu orar e jejuar, mas está em paz com o pastor. Aí alguém chama lá e tem que expulsar um demônio, a gente vai lá e Deus honra, né? Às vezes a gente está em jejum, ficando sem comer, mas está brigando com o pastor, vai lá, o diabo faz a gente passar vergonha. Porque o diabo, antes de olhar para a autoridade da tua mão, olha para a cobertura da tua cabeça. Quem pegou a palavra aqui diz amém? Tá? Eu vou ter que falar, porque é só agora, né? E esse livro aqui é o lançamento deste ano. Olhe para cá e eu concluo e prego. A essência dos cooperadores. O que fazer para a minha igreja crescer? Não é um livro de estratégia, eu não teria coragem nem condições de escrever um livro de estratégia, mas eu escrevi esse livro, pastor Francisco, pensando na nossa igreja, na nossa cultura, que parece que só quem prega e quem canta pode ser usado para a igreja crescer. E eu escrevi 8 capítulos, pensando como um crente, ele pode fazer a igreja crescer sem pregar e cantar aqui no altar. São 8 capítulos, quase 160 páginas, tem 80 perguntas, e eu falo, primeiro, ele deve, desejar o crescimento da igreja. Parece incoerente, mas eu explico biblicamente que tem crente que não deseja o crescimento da igreja, porque nem eles ainda se tornaram igreja. Porque quem nasceu de novo encontrou a graça, quem encontrou a graça reconhece a salvação, quem reconhece a salvação sabe que deve pregar o evangelho para outros. Segundo, eu falo sobre se sentir parte da igreja. Se sentir parte da igreja. Tem gente que diz assim, com todo respeito, pastor Lindomar: onde é que tu vai? Vou lá na igreja do Lindomar. Não, eu vou lá na minha igreja. Aquele é o meu pastor. Esses dias eu saí de uma lancheria com os meninos da igreja, e tinha um meio bêbado assim, e não da igreja, tá, irmão? Estava lá no carro. Mas tem uns que também, né? Estava assim, daqui a pouco ele gritou: e aí, meu pastor? Eu disse: a paz do Senhor. E o irmão disse assim: que é isso, pastor? Ele está bêbado. Eu disse: mas mesmo ele bêbado reconhece que eu sou o pastor dele. Tem crente que toma ceia e não reconhece que eu sou o pastor dele. Vou ficar com o bêbado, né?
Não é verdade? Então, olhe para mim aqui, ó. Lembra da orelha de Malco? Quem lembra da orelha que o Pedro cortou? Quem lembra do homem da mão mirrada? Quem lembra? Qual das duas está em pior situação, a mão ou a orelha? A orelha. A mão é mirrada, mas está no corpo. A orelha é novinha na cartilagem, mas foi cortada. E o que é tirado do corpo apodrece. E o que apodrece tem mau cheiro. É por isso que tem gente na internet fedendo, sabia disso? É porque não amam mais a igreja, é porque ninguém ama, só pede dinheiro. É a orelha que cortou. Eu prefiro ser uma mãozinha mirrada, mas está aqui no corpo. Eu estou cheio de luta, mas estou ligado na igreja. Quem pega a palavra? Tá. Não medir, terceiro, não medir esforços. Tem crente que ele mede esforços, por que a igreja não cresce? Aqui eu falo sobre 3 tipos de esforço: físico, financeiro e espiritual. Sabia? Lá na igreja tem umas lâmpadas assim, eu sei quanto custa cada uma, é R$85. E quando queima eu ainda digo para o Ariel, sobe lá, quem sabe afrouxou. Dá uma apertadinha, e se tu vê que apertou e não vai, dá uma oradinha, quem sabe Jesus faz a lâmpada ressuscitar. É R$85. Tem crente que se ele chegar no banheiro agora e não tiver o papel higiênico que ele gosta, ele vai reclamar. E se alguma criança, que toda igreja tem criança que, vai lá e fez uma bagunça, ele vai dizer, parece um banheiro de rodoviária. Ô irmão, esforço físico envolve disponibilidade de ajudar a manter a ordem da igreja. E eu escrevo bem assim, pastor, bem assim, se você chegou na igreja e viu que o telhado tem teia de aranha, a tua visão te convidou a limpar. Se você chegou na igreja e viu que a grama cresceu, a tua visão te convidou para cortar. Tem gente que vai chegar bem assim na igreja a partir de amanhã, não quero ver mais nada, pastor. Tá bom, mas eu não vou falar. Ame a palavra de Deus acima de tudo e valorize a igreja que te contrarie. Aí eu escrevo assim nesse capítulo, pastor Francisco: se a mensagem do teu pastor constrange a tua carne ao ponto de você ter vontade de sair da igreja, esta vontade é a confirmação que esta é a igreja que você deve permanecer. Aí eu escrevi assim também outro capítulo: saiba, seus talentos são importantes, mas só funcionam com oração. O outro capítulo eu escrevi: amadureça, ou você amadurece ou se torna um problema para os outros solucionarem. O que eu tenho que resolver na terça podia ser evitado no domingo, mas eles não ouvem o que a gente prega. A gente prega. As pessoas amam o resultado, mas abominam o método. Eles querem, a gente tem fé, a gente tem uma fé tremenda que Deus vai socorrer a gente, mas a gente não crê que a receita dele nos livra de entrar no problema. A gente tem mais fé no socorro do que evitar o problema. Mas eu creio que nós vamos crescer e Deus vai dar bênção para nós aqui, tá? Cada livro é R$30, os 2 é 50, e dá para comprar até no cartão de crédito. Pensa uma coisa dessa, tá? Mas não, irmãos, vamos lá, deixa para lá. O irmão disse para mim: esse negócio de maquininha é do inimigo, pastor. Aí eu fiquei quieto, eu sou respeitoso, Eu esperei uma meia volta de conversa, perguntei: o irmão trabalha onde? Lá, tal. Como é que o irmão recebe? Conta no banco. Mas como é que o irmão tira o dinheiro? Não, eu tenho um cartão de crédito. Eu digo, para pagar é do inimigo, para receber é providência de Deus, Então, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos, estejamos sobre os pés, capítulo 8, versículo 9, a leitura é um pouquinho extensa, não tanto, mas eu quero falar hoje sobre o perigo da falsa conversão, o perigo da falsa conversão. Atos capítulo de número 8, o versículo é o de número 9, e nós vamos ler até o versículo de número 25, é importante esta leitura. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe.
e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém. Obrigado pela paciência, estejam assentados em nome de Jesus. O perigo da falsa conversão. É normal quando Deus faz um mover em uma cidade, quando Deus faz uma igreja se tornar notória, quando Deus envia a sua presença e as suas manifestações, e nós intitulamos isto de avivamento. É normal, em meio a este mover, pessoas se aproximarem, pessoas pedirem entrada no nosso ministério. Foi isso que aconteceu em Samaria, naquela cidade que era estigmatizada como uma terra de engano, como uma terra de violência, como uma terra de segregação racial. O texto bíblico vai dizer que Deus decide abençoar aquela terra, e Deus leva um homem cheio do Espírito Santo para pregar. Capítulo 8 de Atos, do versículo 1 a seguir, diz que Felipe desce a Samaria, e quando Felipe chega em Samaria, a sua palavra não se constitui em sabedoria humana, mas o versículo de número 5, diz que Felipe anuncia a Cristo. Felipe era tomado da consciência que somente Jesus poderia mudar os estigmas negativos de uma cidade. Felipe sabia que a boa nova do Evangelho poderia mudar de maneira social e cultural uma sociedade. Agora a Bíblia vai dizer no capítulo 8 e no versículo 8 que houve uma mudança radical naquela cidade, pois o texto diz: e houve grande alegria naquela cidade. A alegria não veio por uma proposta política, não veio por uma revitalização urbana, não veio porque um governo deu um plano de assistência, mas a alegria veio porque Jesus entrou naquela cidade. Quando Jesus entra naquela cidade por meio da pregação, o texto bíblico vai dizer que as pessoas eram curadas, os possessos eram libertos. Deus faz uma obra completa, e Felipe agora é o homem do momento. Deus está usando ele. Só que naquele ambiente, o texto diz que havia um homem chamado Simão. Simão era conhecido, era respeitado. Eu creio que Simão, em alguns aspectos, era motivo até de inspiração para algumas pessoas. Eu imagino alguém olhar para o próprio filho e dizer: um dia você vai ser tão conhecido como Simão é conhecido. Você vai exercer tanta influência como Simão está exercendo. E no meio daquele mover, Simão percebe que agora Felipe é o centro das atenções.
Em um olhar ligeiro, nós louvamos a Deus pela obra que é feita na vida de Simão. Mas se a leitura é completa, nós vamos ver que esta obra, ela é superficial. Mas perceba as expressões bíblicas dizem assim, que o povo vai se convertendo, e Simão agora, ele vê as manifestações de Deus. A expressão ver as manifestações de Deus, ou Simão viu, não significa simplesmente um olhar ligeiro, significa um olhar penetrante, que mexe com as próprias emoções. O texto está dizendo que Simão olha, e o que ele vê, promove algo dentro do coração dele, aparentemente, de maneira ligeira e superficial. Ele agora quer ser usado por Deus também. Agora ele também quer ver a glória de Deus. Então Simão observa, e o que os olhos veem move o coração. Depois que Simão, ele observa as manifestações, o texto bíblico diz, ele creu, foi batizado e ficou de contínuo com Felipe. Olha essas expressões, ele creu, ele abriu o coração, e daqui um pouco, além de crer, ele confessa publicamente que Jesus é o seu Senhor. Além disso, me dá a entender que ele já começa o princípio do discipulado, porque ele olha para Felipe e diz, já que eu quero ser como ele, nada melhor do que andar perto dele. Quem é que não quer um obreiro assim? Quem é que não quer um crente assim, que veio na igreja, creu, aparentemente abandonou as velhas práticas, manifesta publicamente a sua fé, desce às águas, é batizado, e agora não larga o pastor por nada, não larga a igreja por nada. Mas perceba, a expressão viu não era só um olhar ligeiro, era um olhar que moveu as emoções. Todas estas atitudes estão enquadradas na teoria do iceberg. Nós estamos analisando 5%, 95% está oculto, e somente Deus conhece o coração do ser humano. Somente Deus é aquele que em Apocalipse 2:23 diz, eu sou o Senhor que sondo mentes e corações. É o Senhor, aquele que a Bíblia diz em Provérbios, olha o que a Bíblia diz, se o além está descoberto diante dos olhos de Deus, quanto mais o coração dos homens. Eu recebo autoridade para dizer que Deus está com seus dois olhos como tocha de fogo sobre nós aqui esta noite. Simão, ele quer ficar perto de Filipe. Agora, também diz a Bíblia que agora Simão manifesta o desejo de também ser usado por Deus com o mesmo poder que os apóstolos. Não bastava isto, ele faz algo que dificilmente um crente faz. Ele decide dar uma oferta, porque tamanha foi a sua admiração, que ele disse, eu vou investir. É claro que o texto revela que a motivação não é correta, mas olhe para mim aqui, isso que eu quero levar vocês a pensar. Imagine alguém, entrou aqui, era mágico, deixa mágica, agora ele vê o pastor ser usado, ele quer ser usado, além de tudo, ele diz, eu quero ofertar. Na hora a gente vai se alegrar, nós os pastores, nós vamos voltar para casa com um alívio, dizendo, vale a pena pregar, o evangelho está transformando. A gente vai ouvir e ver aquilo ali como uma resposta da nossa oração e da nossa dedicação. Mas é isso que eu quero deixar claro, Deus, ele não vê só na dimensão das atitudes, Deus, ele conhece as motivações também. E o Novo Testamento veio para introduzir de fato o novo nascimento no ser humano, porque quando Jesus vai tratar sobre a conversão, ele diz assim, ouvistes, não adulterarás, eu vos digo, quem simplesmente olhar com um olhar de cobiça sobre a mulher do outro, já comete adultério no seu coração. Jesus está dizendo assim, a verdadeira conversão não coloca um rótulo, a verdadeira conversão tira o coração de pedra e coloca coração de carne. Eu sinto Jesus aqui, eu sei que esta mensagem é um choque, é um impacto, mas eu quero que você saia daqui, como eu, preocupado no que Paulo disse. Paulo disse assim, eu mesmo me julgo, para que ninguém me julgue, e que eu não caia em condenação com
Senhor. Ele diz mais: não quero ser como um pugilista, um boxeador que dá golpes ao ar. Eu decidi que se é para ser crente, eu quero ser um crente que vai para o céu. Eu quero ser um crente que, se a trombeta tocar, em um abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Deus é o Deus que não se ilude com lágrimas. Deus é o Deus que não se ilude com roupa. Deus é o Deus que não se ilude com a postura politicamente correto, porque Deus conhece o coração. O mesmo Deus que pediu sacrifícios no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 1 ele diz: eu estou farto dos sacrifícios. Alguém traduziu esta leitura, e quem sabe você ouviu isso, que alguém ia oferecer o sacrifício a Deus, mas antes ele levava o cordeiro nas costas, passava na tenda da prostituta, pecava com a prostituta, depois vinha, desamarrava o cordeiro e ia oferecer como propiciação do pecado. Deus é o Deus que me conhece como você não me conhece. Deus é o Deus que me conhece como a minha esposa não me conhece. Eu sinto que o Espírito de Deus, Ele quer converter os nossos corações aqui esta noite. Muito se tem falado de falsos pastores, muito se tem falado de falsos profetas, e poucos têm se falado de falsas ovelhas. Pouco tem falado de falsas ovelhas, pouco tem se falado de falsos crentes. Paulo, ele vai falar poucas vezes sobre o seu embate com o diabo nas cartas, mas Paulo fala muito sobre os falsos irmãos e os maus obreiros. Paulo dá uma enfatizada nisso, porque quem perturba a igreja não é o diabo, ele não entra. Quem perturba a igreja são os irmãos que não se converteram ainda. Perceba que o texto bíblico vai revelar que Deus conhece a motivação, porque quando ele vai oferecer dinheiro, então o apóstolo diz: escute isso, seja o teu dinheiro contigo para a tua perdição. Aí nos versículos posteriores o apóstolo diz: porque vejo que o teu coração está em fel de amargura. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer e olhe para cá. O problema é que nós olhamos a atitude, Deus olha a motivação. Pastor Francisco, este homem só iria mudar a ferramenta de trabalho, mas o desejo de promoção era o mesmo. Antes ele era promovido com a mágica, agora ele queria ser promovido com a manifestação do dom. Antes era promovido pela mágica, agora quer ser promovido pelo livro que escreve, pelo CD que gravou, pela pregação que tem. O problema do Brasil é este, é porque nós temos um monte de gente que não deu certo lá fora, e entendeu que o mercado gospel ele é prometedor, e eles vêm para cá. Eu quero dizer em nome de Jesus que o Espírito Santo ainda convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele só vai trocar a ferramenta agora. Eu não quero mais mágica, glória, mas eu quero a Bíblia. E Deus não olha nesta expressão de superficialidade. Deus cava a profundidade. Deus viu que o coração é o mesmo. Augusto tem uma expressão em espanhol que eu gosto, de uma tradução que diz assim, ó: e Simón, viendo que su popularidade cayera, quiso el Espírito Santo. E Simão, vendo que a sua popularidade caiu, ele quis o Espírito Santo, e ele é reprovado, como Deus vai reprovar grande parte dos crentes no Brasil. O texto que foi escolhido como o tema desta festividade, Paulo diz bem assim: me suporte na minha loucura. É uma loucura que não é insana, é uma loucura equilibrada, porque a minha loucura é produzida pelo temor que eu tenho, porque eu tenho que apresentar vocês como noiva virgem para o casamento. E aí Paulo, olhe para, é isso aqui que eu quero deixar claro. Paulo vai tratar sobre o problema de hoje também, que é o problema do engano. Ele vai dizer: eu tenho medo que, como a serpente enganou Eva lá no jardim, também engane vocês. E olha para mim aqui, ó. Olha a profundidade do engano. Paulo vai falar que o engano faz nós crermos em três coisas que não são exatas. Ele diz que o engano vem e a serpente pode fazer nós
nós crermos em outro Jesus, pode fazer a gente receber outro Espírito e crer em outro Evangelho. É isso que as pessoas devem entender, o que está acontecendo no Brasil. Porque nós temos tanta gente fundamentada em uma falsa conversão, é porque nós temos que analisar a cultura brasileira. Porque nós temos uma falsa conversão, porque a falsa conversão é fundamentada em pelo menos 4 pilares. A primeira, nós estamos fundamentados em uma fé cultural. Esta fé é fundamentada na corrente filosófica que estrutura o mundo. Olhe para mim aqui, ó. O problema do Brasil é que nós temos uma fé cultural. A nossa Constituição tem manifestações de fé. Lembra do catequismo dos jesuítas, ainda que em latim, ainda que ninguém entendia nada, mas nós fomos absorvendo jargões evangélicos. É normal alguém dizer graças a Deus. É normal alguém, via pouco tempo em televisão, alguém completamente descaracterizado e crente, mas dizendo assim: glória a Deus, a gente também é filho de Deus. Uma fé cultural, uma fé que produz linguagem cristã, mas não produz coração cristão. Uma fé cultural fundamentada na filosofia deste mundo. Quer ver? Lembra-se, vai estudando a história do Brasil e para lá na região nordeste, quando havia os feudais, os senhores das senzalas se converteram, mas até hoje naquela região tem obreiro e pastor achando que ele é um feudal da fé, que ele é o dono da senzala e que o povo é seus escravos. Olhe para mim aqui, uma fé cultural que é simplesmente a corrente do momento, que todo mundo reivindica um evangelho que não existe. Esta noite é noite de Deus produzir lágrimas nos nossos olhos e quebrantamento no nosso coração. Uma fé cultural. Feudais da fé, prostitutos da fé. Tem danceterias tocando hinos da igreja. Estava pregando no estado da Bahia. Logo que Regis Danese fez sucesso com o hino Entra na Minha Casa, eu vi entrar. Eu não estou dizendo que seja errado mudar o ritmo. A minha aplicação está na consciência de crentes que não amadureceram e absorvem jargões evangélicos e não uma fé bíblica. Eu vi carro que este hino tinha ritmo de funk, e elas estavam lá. Eu vi carro passando com ritmo de samba, e eles estavam lá. Olhe para mim aqui, que a sua fé não seja somente uma fé cultural. Em segundo lugar, as conversões estão fundamentadas em uma fé hedonista. Busque lá o que significa hedonismo. Significa uma vida pautada nos prazeres. É uma fé do toma lá da cá, é uma fé do balcão, é uma fé do eu pago, eu reivindico, eu tenho direito. Não há mais a fé todavia. Sabe qual é a fé todavia? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, todavia me alegrarei no Senhor, oh glória. Quando alguém se atreve a crer nesse tema, voltando ao evangelho da cruz, saiba que culturalmente o símbolo do cristianismo é a cruz. Peixe é símbolo de evangelismo e missões. Jesus diz: quem quiser, a decisão é sua, vira após mim, decida correto, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esses dias eu estava pensando uma coisa tremenda. Pastor, as pessoas conseguem renunciar dinheiro, às vezes entregam filhos para a obra, mas não toque na razão delas. A razão delas é que eu devo ser beneficiado. Olhe para mim aqui, a fé hedonista tem uma voz, e a voz ecoa nas igrejas das prosperidades, dizendo assim: se é bom só pode ser de Deus, se tu é feliz Deus está te aprovando. Esta é a fé hedonista, é a fé que diz: eu vou te dar, mas não exige mudança. A Bíblia diz: filho meu, dai-me o teu coração, filho meu, dai-me o teu coração. Claro que Deus, Ele pede oferta. A Bíblia tem um sistema
sistema de oferta periódico, mas Deus não quer o bolso, Deus quer o coração, porque quem tem coragem de dar o coração, entrega o corpo inteiro, oh glória. Uma fé hedonista. Nunca se viveu uma geração de gente tão rasa, tão frustrada, tão amargurada, que desviam por qualquer coisa, que manifesta uma fé, que na verdade é uma fé de porcelana, que qualquer coisa abala. A falsa conversão está fundamentada no determinismo da fé hedonista, do se me faz feliz é de Deus. Terceiro pilar que fundamenta as falsas conversões, olhe para mim, uma fé ilusória. Uma fé ilusória. Eu lembro da Suelen, pastor, ou Gonçalo, brincando lá, sozinhos às vezes, e falando com eles mesmos. Qual a criança que nunca teve um amigo imaginário? Isso é psicologia infantil. Isso aqui não quer dizer que ela está transtornada, que ela tem um espírito. Ela está conversando, ela cria o mundo dela, e ela vive o mundo dela. O problema é que as pessoas vêm para a igreja, e elas pensam que Jesus é um amigo imaginário, porque é comprovado estatisticamente, os crentes não leem a Bíblia, e como eles dizem que creem e conhecem a Deus, se o manual nunca foi aberto? Sabe como eles creem? Eles vêm no culto de quinta, aí eles ouvem o pastor Lindomar pregar, aí eles pegam um conceito do pastor Lindomar, outros não, porque aqueles não me servem. Aí eles vão lá, ligam a rádio, e aí eles ouvem no rádio a programação do fulano de tal, que é completamente diferente da gente. Aí ele pega mais um conceito lá, aí ele vai para o youtuber. Meu Deus do céu, o que o Brasil está vivendo de youtubers que não tem um básico em teologia. E não adianta dizer que Deus não me chamou para discutir teologia, porque teologia é o fundamento da fé, é a ciência que não explica a Deus, mas me ensina a servir a Deus. Só que daí eu pego um conceito lá, olha para mim, e eu crio um Jesus imaginário. Me prova na Bíblia. Lucas 18 diz que quando o fariseu ora, menosprezando o publicano, o texto de Lucas 18:11, na tradução que eu uso, diz assim: e o fariseu orava dele para ele mesmo. Ele criou uma fé que respondia à sua carência e à sua necessidade. É por isso que quando vem a prova desvia, porque quando vem a realidade, a ilusão desaparece. Ele orava dele para ele mesmo. Ele construiu uma fé horizontal dele para as necessidades dele. Ele não se relacionou com Deus. A gente cria uma fé ilusória que não é bíblica, e é por isso que as pessoas vão ter surpresas, porque elas vão pensar que estão indo para o céu, e elas não estão indo para o céu. Olhe para mim aqui, vocês lembram quando Naamã, ele vai para receber cura do profeta Eliseu? Lembra disso? A Bíblia vai dizer que Naamã vai, escute isso, e o profeta manda ele mergulhar no rio Jordão 7 vezes. Qual foi o argumento de Naamã? A Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 5, que Naamã disse bem assim, pastor Lindomar: eu pensei que o profeta sairia de lá, colocaria a mão sobre mim e me curaria. Amigos imaginários, uma fé ilusória. Eu pensei que seria assim. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi alguém falar do batismo no Espírito Santo. Ele contou que foi batizado e teve a visão de alguém de branco se aproximar. Aí eu me fechei, eu digo: se eu não ver alguém de branco, eu não vou ser batizado. E eu fui batizado no escuro, sem ver ninguém de branco, porque eu estava no meio do mato. Porque a gente cria ideias, e Deus não está aqui para satisfazer as tuas ideias. Deus está aqui para te encher do Espírito Santo e te levar a uma conversão. Além de uma fé cultural, além de uma fé hedonista, além de uma fé ilusória, nós vivemos um período de religião herdada. Nós vivemos um período de religião herdada. Alguém diz assim: meus filhos nasceram num berço evangélico. O Gonçalo e a Suelen, quando nasceram, eu não encontrei berço evangélico.
A Capesberg não faz berço evangélico, as empresas daqui não faz berço evangélico, porque Deus, Ele é Pai. Deus não é revelado como vô. Então filho de crente não é neto de Deus, filho de crente é filho de Deus. Mas para ser filho de Deus tem que nascer de novo, oh glória. Uma fé cultural herdada, um ciclo vicioso. Pedro diz assim: gente, não foi com ouro, não foi com prata que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, herdada de vossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Jesus de Nazaré. Eu sinto um temor do Espírito Santo sobre nós aqui. Uma fé cultural, uma fé herdada, uma fé ilusória, uma fé hedonista, ao ponto que se você pregar a realidade do pudor e da decência, as pessoas se ofendem. A Bíblia fala lá em Judas sobre roupas manchadas pela carne. A Bíblia diz em Malaquias 3: e outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Há uma diferença em quem serve a Deus, há uma diferença no comportamento, há uma diferença no falar, e há uma diferença na direção. Oh glória a Deus por isso. Agora, quais são as consequências da falsa conversão? Quais são as consequências? Primeiro, o perigo de adorar as bênçãos no lugar do abençoador. Eu gosto daquele hino que diz: se Deus fizer, Ele é, e se Ele não fizer. Na teoria funciona muito bem, mas na prática, vamos confessar, é difícil demais. Há uma frustração profunda na igreja brasileira por uma teologia errada. Olhe para mim aqui, olhe para o pastor aqui. Leia na Bíblia a serpente que Moisés levantou na direção de Deus no deserto. Depois eu lembro de uma das nossas revistas bíblicas, falava sobre o perigo de adorar a bênção no lugar do abençoador, e falava sobre o Deus Neustã. Quem era o Deus Neustã? Era a serpente que eles adoraram por muitos anos, mas não era para adorar a serpente de bronze, era só para olhar, e quando olha e é bronze, reflete a própria imagem. Se eu estou me vendo e eu queria ver o problema que me ataca, sou eu que estou me atacando. Não há igreja sem disciplina, não há igreja sem limites. Olhe para mim aqui, sabe qual é o maior castigo de Deus para o ser humano? Não é em primeiro lugar lançar ele no inferno. Paulo diz aos Romanos capítulo 1, que o pior castigo é Deus nos entregar as nossas próprias paixões. O verdadeiro evangelho te contraria, o verdadeiro evangelho te leva a adorar a Deus, independente da situação que você está vivendo. Segundo perigo da falsa conversão, a consequência: ter uma fidelidade circunstancial. Pastor, na igreja está tudo bem, mas lá na universidade, olha, aquela carona que eu peguei com aquele moço, mexeu com a minha base, eu estou com vontade de me encontrar com ele de novo. A sua fé não pode ser circunstancial. Olha, pastor, eu sou crente, eu sinto o Espírito Santo, mas aquela proposta indecente, aquela proposta que quebra os limites da decência, lá na minha empresa mexeu comigo, eu estou com vontade de aceitar. Olha, pastor, não seja um iludido, seja um convertido. As provas vão vir, as tentações vão chegar. Eu te conduzi pelo deserto para conhecer o que estava dentro do seu coração. Eu sinto a graça de Deus aqui. A falsa conversão me leva a ter uma fidelidade circunstancial. Olha para mim aqui, ó, com todo respeito, pastor, o senhor me deu liberdade de pregar o evangelho. Nós tratamos um caso certa feita, um caso de um deslize na juventude que produziu uma gravidez. Sabe como é que tinha crente que tratava a irmã grávida, e que era jovem, não pode jogar fora, mas tem que tratar com realidade. Eles chegavam bem assim e diziam: por que você não usou um método anticonceptivo? Como se um método anticonceptivo
minimizasse o pecado. O que é errado, o que entristece o Espírito Santo, não deve ser tolerado por nós. E o que eu não consigo, porque tem coisas que eu não consigo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque a minha graça te basta. Eu recebo autoridade aqui, receba do céu a graça de Deus. O Senhor vai quebrar com esta montanha russa, já vai acabar esse sobe e desce. Deus vai firmar os teus pés, oh glória. Aleluia, aleluia. As consequências da falsa conversão, o perigo de adorar a bênção no lugar do abençoador, ter uma fidelidade circunstancial, e pior, em terceiro lugar, o perigo de um culto fingido. O perigo de um culto fingido, maquiado, produzido, coreografado. Olha o que o pastor vai dizer. O pastor Lindomar tem mais tempo de fé do que eu. O pastor Francisco também. E inúmeros irmãos aqui. 20 anos que o Senhor me salvou e me batizou com o Espírito Santo. Eu acompanhei alguns momentos da igreja. Eu acompanhei um momento sacro, principalmente da região que eu sou pastor agora. Momento sacro. Só aqueles hinos bem sacros mesmo. Depois nós pegamos um momento que alguém o intitulou, e eu falo por ignorância, mas foi intitulado como o reteté, o mover. E agora os jovens estão adorando diferente. Eu olho para o meu filho, às vezes acho que ele vira uma águia, porque ele começa assim, é uma adoração diferente. E aí a gente começa a brigar, porque olha o jeito que estão adorando agora. Deus não está preocupado com coreografia. Deus quer saber se tudo isso produz fruto. É isso que Deus quer saber. Deus quer saber, está meio quietinho e paradinho, eu sou assim, eu quero ver fruto. Você é mais pentecostal, eu sou assim, eu quero ver fruto. O que Deus quer saber é fruto. Aleluia. Deus quer saber se o teu culto produz fruto. Deus quer saber se esse culto produz mudança na sua casa. Deus quer saber se esse culto produz mudança no seu caráter. Eu estou sentindo o temor do Espírito Santo. Oh glória. Anás e Caifás estão lá no templo, João está no deserto, mas Lucas 3 diz que a ênfase não é deserto nem templo, é fruto. O culto fingido. Quantas pessoas oram só quando passa a oferta? Quantas pessoas só choram quando o hino é mais romântico, porque lembra da traição, lembra do amor mal resolvido, e nós pensamos que o culto é para Deus, e o culto é para a própria alma, para o próprio egoísmo, para a própria carência. Eu sinto que o Espírito Santo, Ele quer encontrar alguém aqui, Ele quer encher alguém aqui, de maneira que seja poderosa. Pastor Lindomar, eu estava pregando quarta-feira uma das nossas igrejas, e eu manifestei uma preocupação, se os batismos com o Espírito Santo estão sendo verdadeiros. Pode vir o cessacionista que quiser tirar de mim a experiência, ele não vai conseguir. Eu fui queimado pelo Espírito Santo. Mas tem crente assembleano assistindo reformados que tem coisas boas, mas estão deixando de falar em mistério, estão deixando de crer nos dons do Espírito Santo. Por quê? Eu só posso crer que no mínimo ele recebeu não foi o batismo, porque o fogo que queima nunca se apaga. O fogo que queima me leva a testemunhar. O fogo que queima, oh glória. Eu sinto que tem língua repartida como de fogo. Deixa eu ver quem celebra. E cada raçuriquela. Qual é a consequência da falsa conversão? O perigo do culto fingido, de entrar na onda, de entrar no meio do povo, mas não sentir. Eu recebo autoridade, e eu digo que hoje o Espírito Santo, Ele quer te dar uma experiência poderosa. Agora, quais são as manifestações da verdadeira salvação? Eu não posso pregar uma mensagem, 5 passos para ser salvo, porque por mais que a pessoa pratique os passos, se o Espírito Santo não convence, ela não vai ser salva.
Mas quais são as manifestações que o texto bíblico vai falar, que revela a salvação? No capítulo 8, versículo 22, a palavra profética do apóstolo para Simão foi esta: arrepende-te, oh glória, arrepende-te. E olha para mim aqui, ó, de uma maneira superficial, arrependimento é dar meia volta, mas no hebraico arrependimento é voltar à origem. Arrependimento não é só dar meia volta, porque tem gente na igreja dando meia volta para si mesmo. Ele vai e volta para si mesmo. Arrependimento é voltar à origem. E quem é a nossa origem? Aquele que é santo, aquele que Isaías disse no ano que morreu o rei Uzias: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Olha o perigo, olha o perigo. Alguém disse assim: não pastor, estou meio parado na fé, mas antes de morrer eu me arrependo. Parece que arrependimento é uma decisão própria, ou é uma resposta humana à ação divina. A Bíblia diz que Esaú chorou amargamente e não achou lugar de arrependimento. Arrependimento é a manifestação dessa. Olhe para mim aqui, ó. Eu vejo crente que desce as águas e não recicla a sua rede social, continua no boteco, continua com a cervejinha, continua com tantas outras coisas que eu não vou falar. Arrependimento é um nojo do que me afasta de Deus. Eu não quero ter semelhança com a vida que não agrada a Deus. Arrependimento é a postura do cristão que não quer mostrar sua sensualidade na rede social, que não quer entrar em contenda, que não quer entrar em problema, que desabone a fé e que desacredite o evangelho. Esta noite que o Espírito Santo produz arrependimento. Quanto tempo faz que nós não vemos no culto alguém vir em pranto? Eu lembro de um culto que eu preguei sobre o perigo das oportunidades perdidas, e alguém saiu gritando: ai! Eu fiquei assustado. Ai! E se atirou no altar e disse: ora por mim, porque não pode passar de hoje. Arrependimento. Existem duas lágrimas, dois tipos de lágrimas. Uma que molha o seu rosto e a outra que muda a sua vida. Qual você está chorando? Arrependimento é algo irresistível, que o Espírito Santo vem e que me toma a tal ponto que qualquer semelhança com aquilo que eu praticava produz nojo em mim. O texto de Ezequiel diz assim: eu tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, aspergirei água limpa sobre vós, colocarei espírito novo. E aí o que diz o resto do versículo que a gente nunca lembra? Então vós tereis nojos dos vossos pecados. Arrependimento é ter nojo. Tem coisas que a gente não tem nojo. Sabe o que disse Tommy Tame? Tommy Tame, ele diz assim em um dos seus livros: Senhor, se eu te adoro somente porque quero ir para o céu, fecha a porta de lá. Se eu te adoro porque tenho medo do inferno, me joga lá. Mas se eu te adoro por quem tu és, revela-me a tua face, oh glória. O apóstolo manda ele se arrepender. No capítulo 8, vocês veem que a intenção é colocar o foco nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Esta é a manifestação de um crente salvo. Ele tem prazer nas coisas do céu, ele tem prazer de congregar, ele tem prazer na unção do Espírito Santo, ele tem prazer no jejum, ele tem prazer na oração. Deixa eu ver quem pega esta palavra. Ele tem prazer no falar em mistério, ele tem prazer de orar dentro de casa, ele tem prazer de falar em língua até na rua, ele tem prazer, ele tem prazer nas coisas do céu. Ele tem prazer nas coisas do céu. O foco dele está nas coisas do céu. A Bíblia diz: se vós morrestes com Cristo e com Ele ressuscitastes, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Deus quer ativar o teu apetite pelas coisas do céu. Quando Paulo
ele escreve aos Filipenses, ele dá uma crítica para uma classe de obreiros que ele chama de inimigo da cruz. Meu Deus do céu, ele chama aqueles crentes de inimigo da cruz, e ele explica por que eles estão na igreja, mas são inimigos da cruz. Primeiro, porque eles se vangloriam da própria vergonha. É aquela pessoa que tem prazer de falar as proezas que fazia. Ai, Jesus do céu, me ajuda. Mas ele diz também que são inimigos da cruz, porque o ventre deles é o Deus deles. Quantas pessoas aqui, o ventre é o Deus. Se não for do meu jeito, se não for da minha maneira, se Deus não fizer, Deus faz se quiser. Quem és tu, ó barro, para questionar com o oleiro? No capítulo 8, versículo 24, fala de oração. E no capítulo 8, versículo 25, fala de palavra e de alguém que dá testemunho sobre a palavra. Então a verdadeira conversão me leva a ter prazer de orar, ainda que eu sei que orar seja uma guerra, mas eu não sei quanto a vocês, eu creio que é a mesma coisa. Mas tem dias, pastor, que eu não consigo orar, ou que alguma tarefa veio, eu me sinto endividado, parece que qualquer desafio que vai vir eu não vou ter estrutura para vencer. Então enquanto eu não orar, eu me sinto como se eu estivesse em pecado. Só quem já pecou sabe como é que é. Eu me sinto como se eu estivesse em pecado, então eu tenho que orar, porque quem é crente tem prazer na oração. Eu vou levantar minha mão agora e vou profetizar. Quem quer pega, que é de graça. Deus vai renovar a sua vida de oração. Deus vai renovar a sua vida de oração. Deus, receba do alto da cabeça até a planta do pé o renovo para orar, o renovo para orar. A palavra vai ser liberada sobre a sua vida. Eita glória! Glória! Prepare-te para uma experiência extraordinária dentro da sua casa. Prepare-te para o encontro com o Espírito Santo. Prepare-te para viver os melhores momentos que você jamais viveu. Prepare-te para as surpresas do céu invadindo a sua casa. Deus te trouxe justo a tempo para renovar a sua vida de oração, porque você estava na zona de risco, mas Deus te pega pela mão e te leva para o secreto. Glória! Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo. Oh glória! E o versículo 25 diz que os convertidos, eles levavam a palavra e eles davam testemunho. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Prepara-te para uma unção de intrepidez vir sobre você. Você vai testemunhar como nunca testemunhou antes. Prepare-te para falar e o fogo sair dos seus lábios. E ao mesmo tempo que o fogo sai dos lábios, enquanto o fogo sai dos lábios, os pés, que fala da conduta, vai confirmando a tua pregação. Tu fala com fogo, mas confirma com caráter. Tu fala com fogo, mas confirma com caráter. Vamos estar sobre os pés em nome de Jesus. Podemos nos levantar agora, oh glória. Eu vou repetir: você fala com fogo pelos lábios, mas confirma com os pés, pela conduta, oh glória. Olha para cá, não perca. Glória. Sabe qual é o meu temor? É que tem muitos crentes que tomam a ceia. Tem muitos crentes que dão dízimo e oferta, mas eles não se sentem salvos ainda. E por que eles não se sentem salvos? Porque biblicamente, para alguém se sentir salvo, ele tem que se sentir condenado. Se o Espírito Santo primeiro não condená-lo, não pode salvá-lo. Eu oro, irmãos, todas as minhas orações, olhe para mim, eu oro: Senhor, dá uma experiência para o Gonçalo e para a Suelen. Eles não tiveram ainda. Convence eles do pecado, porque eles são filhos de pastores. Eles estão na igreja todos os dias. O meu filho já toca instrumento no altar, já é membro da igreja. Só que eu digo: Deus, dá uma experiência para eles ser crente, que eles não são crentes ainda não, Senhor. Eles estão ali, é melhor aqui do que lá fora, mas eu quero que o teu Espírito Santo queime eles. Mas para queimar, sabe aquele choro? Só que quando vem, essa mensagem que eu estou pregando para vocês, eu preguei na ceia lá. Quando Deus fala e alguém fica no desespero na igreja, no desespero, os outros vão lá e fazem bem assim, ó. Quando tem uma irmãzinha assim, que a palavra pegou um irmão, os outros vão lá e falam: não consola não, é hora de chorar mesmo, é hora de pranto mesmo, não consola, é hora de lágrimas mesmo.
Fique feliz que ela está triste, porque a tristeza, segundo Deus, produz, oh glória, fruto. Eu quero orar agora. Olha para mim aqui, ó. O maior engano não é o do diabo. O maior engano é o auto-engano. Você está se auto-sabotando. E Deus quer te dar um encontro com o Espírito Santo. Porque esta vida sem encontro com o Espírito Santo vai cansar. Vai chegar uma hora que tu vai dizer assim, ó, isso aí não funciona em mim, porque eu nunca venço o que eles falam que é para vencer. Só que ninguém sabe que você não vence, porque a religião não aceita deficiências. No palco da religião não se aceita deficiências. Aí nós vamos maquiando porque a gente tem medo. Não, é para mostrar mesmo. É para dizer, está aqui o carnegão, está aqui a ferida, está aqui a infecção, cura, porque eu quero ser salvo em nome de Jesus. Eu quero orar agora. Se eu convidar para aceitar Jesus, eu vou ofender vocês. Que alguém vai dizer, mas eu já sou crente, pastor. Então eu vou deixar a porta aberta para quem Deus falou vir aqui e se acertar com Deus, com o que Deus falou. Deus falou com você, o fogo está aqui. Se eu disser quem quer aceitar Jesus, nós vamos chamar os que não são crentes, porque não são do nosso estilo. Mas tem gente dando glória a Deus que ainda não é crente. Ele tem um amigo imaginário, ele tem uma fé cultural. Então, se o Espírito Santo falou contigo, e você não quer perder mais um dia, você quer estar assim com o Espírito Santo, e você quer responder o que Ele está te pedindo, na área que Ele te pediu, agora, mas é agora, sem pensar duas vezes, quer orar junto com os pastores, sai do seu lugar e vem orar em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu aprendi algo tremendo, pastor Lindomar. Eu aprendi que quando um pastor ora por uma ovelha, Deus toca na ovelha, mas quando a ovelha ora, Deus transforma a ovelha. Se o pastor orar, Deus toca na hora, mas se tu orar, Deus vai te transformar. Tem um ditado lá no Rio Grande do Sul que é: dá nome aos bois. Diga, é isso que me impede, é isso que me prejudica, é isso que me judia, é isso que não faz, que não permite eu me encontrar com o céu. Diga para Deus e Deus vai te dar vitória. É lá na tua intimidade, é aquilo que te impede de ser aquela crente que você até quer. Você, ó o Espírito Santo, Ele não duvida do teu desejo de ser fiel. Ele te conhece. Há um temor do Espírito Santo sobre nós. Há um temor Ele diz, eu vou dar desespero, eu vou dar desespero, eu vou dar choros, eu vou dar choro, eu vou dar desespero, eu vou dar choro. Tenho um encontro com o Santo agora. Tenho um encontro com o Santo dos Santos agora. Tenho um encontro com o Santo dos Santos. E quando nós que somos profanos nos encontramos com o Santo, ao arrependimento gera, Senhor. Ele está gerando choro, Ele está gerando pranto, Ele está gerando pranto de renúncias. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Receba. Chega de culto fingido. Chega de culto fingido. O fogo vai queimar você. Você vai voltar para a oração. Prepare-te para dar testemunho. Prepare-te para dar testemunho. Algo novo de Deus vem sobre a sua casa. Algo novo de Deus vem sobre a sua casa. Aí no seu lugar receba. Aí no seu lugar receba. Meu Deus. Isso. Meu Deus. O Espírito Santo. Eu estou sentindo a confirmação do processo de conversão. Eu estou sentindo aqui o agir do Espírito Santo no processo da conversão. Deus está marcando esta data. Isto. Vai botando para fora aquilo que te impede de servir a Deus. Vai renunciando. Não tenha medo, renuncia. Diz, eu renuncio. Eu abro mão, ó glória. Levante as mãos ao céu se puder. Meu Deus. As nossas mãos são tuas, Senhor. Somos falhos, mas as nossas mãos são tuas. Encontra-nos, Espírito Santo.
Mais Espírito Santo, mais. Choremacanda lamassou. Estas mãos são tuas, então toma elas, Espírito Santo, mais. Estas mãos são tuas para curar, estas mãos são tuas para restaurar, estas mãos são tuas para fazer a obra. Mais. Mais, isto de dentro para fora. Mais. Receba o desespero do Espírito Santo para jejuar, para consagrar. Receba mais. E calamassura bagalabarras. Consumir de dentro pra fora. E calamassura bagalabarras. E calamassura bagalabarras. Eu vou concluir, mas eu agora recebi audácia para fazer isso aí. Tem alguém esta noite que entende que hoje é a noite da verdadeira decisão de aceitar Jesus? Você entendeu toda a minha pregação? Eu creio que eu fui bem pontual na pregação. Eu quero só abençoar agora aquele ou aquela que entendeu e diz: meu Deus, hoje o Espírito Santo me convenceu e eu preciso aceitá-lo completamente. Tem alguém hoje que diz: é hoje, pastor, hoje é o dia da minha conversão, ficou marcado, é hoje, eu estou de fato abrindo mão de tudo, porque eu quero o Senhor, eu quero me encontrar com Ele nos céus, oh glória. Tem alguém hoje, quem sabe você estava longe da ceia: ei, você não tem o direito de dormir mais uma noite brigado com Deus, é hoje o dia da reconciliação, oh glória, oh glória. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor, tem alguém que diz: pastor, eu deixo tudo para lá, já tem ali, oh glória. A igreja diga glória, a igreja diga glória. Quem mais, publicamente, sem ter medo, diz: eu quero, não importa se o meu pai tem a fé dele, a minha mãe tem a fé, eu quero ter a minha. Isto, filhinha, venha, eu quero ter a minha fé, eu quero, glória, oh glória, fique aqui perto, isto, oh glória. O que o teu pai e a tua mãe viveram não se compara com o que Deus separou para você viver, oh glória. Quem sabe você é politicamente correto, mas ainda não tinha confessado Jesus publicamente. Onde está você? Eu quero te abençoar. Onde está? Eu quero orar por você agora. Aqui, oh glória a Deus. Deus abençoe a nossa querida irmã em Cristo Jesus. Isto é o Espírito Santo que convence, pastor, porque o crente que se converte, ele dá fruto. Oh Espírito Santo, já temos aqui, quem mais? Eu vou orar agora em nome de Jesus e vou passar a palavra ao nosso pastor. Oh meu Deus, eu vou levantar a mão para orar contigo agora. Você que ficou no lugar, vamos orar agora. Senhor, eu levanto a minha mão sem ira e sem contenda para orar. Eu creio que esta palavra entrou no nosso coração. Eu reconheço que é uma palavra pesada, mas é uma palavra direcionada pelo céu. Encontre os nossos filhos e converta-os. Encontre os nossos pais e converta-os. Encontra-nos e nos converte a Ti, Senhor. Ó Deus, eu declaro o Teu Espírito Santo sobre cada um, a Tua fortaleza, a Tua capacidade, a Tua graça, a unção do céu. Aquilo que é impossível para o meu irmão, capacita para ser possível. Aquilo que até hoje era difícil, capacita. Aquilo, Senhor, que derrubava o meu irmão, derrubava a minha irmã. Ajuda, Espírito Santo, ajuda, Espírito Santo, ajuda, Espírito Santo, ajuda, Espírito Santo. Aquilo que magoava, que entristecia, que fazia até dar vontade de abandonar a igreja, ajuda. Receba do Espírito Santo, receba do Espírito Santo a graça do céu, a força do céu, em nome de Jesus. Eu te declaro em Cristo Jesus, mediante a tua confissão. Adore a Deus. O poder tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder tua é a glória. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Deixa o céu descer. Levante as mãos e cante.